Ok, nós paramos no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, aqui nós temos uma, uma abordagem que vai mudar, que vai mudar a história da teologia e vai de fato forjar tudo que nós chamamos de teologia, que é a, o surgimento do homem à imagem e semelhança de Deus. É, uma coisa que a gente precisa notar é que Deus, a Trindade, o Deus do universo, decidiu que não apenas se manifestaria, mas seria manifestado. Então, o Deus do universo decidiu se manifestar por meio de uma das pessoas da Trindade, que é o Filho. Mas decidiu que seria manifestado à criação por meio de uma espécie que lhe seria semelhante. Portanto, uma espécie capaz de representar o Deus, do universo. O Deus do universo é uma comunidade, como nós já vimos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma comunidade. E decidiu criar um- um- uma manifestação dele, uma espécie capaz de manifestá-lo na criação. Ora, essa espécie teria de ser necessariamente comunitária, teria de ser uma outra comunidade. No primeiro movimento, nós temos Deus criando
o ser humano do sexo masculino. Porém, o ser humano do sexo masculino não era a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, o Deus do universo, é uma comunidade. E o homem, o, o, os- o espécime do sexo masculino, não era uma comunidade, era um espécime. Uma pessoa, mas não era uma pessoa comunitária. A Trindade, o Deus do universo, é uma pessoa comunitária. Porque é preciso que você lembre o seguinte: um dos grandes teólogos do século XX, o Tillich, ele diz que Deus não existe, Deus é. Essa frase do Tillich, ela é parcialmente verdadeira. Ela é parcialmente verdadeira. Quando você pensa na Trindade, o Pai, o Filho e, e o Espírito Santo, quando você pensa na Trindade, a Trindade é. A Trindade é. A Trindade é desde sempre. A Trindade é. A Trindade é pré-tempo. A Trindade é na eternidade. A eternidade, como nós já vimos, é a ausência do tempo. É uma dimensão fora do tempo. Então, a Trindade é pré-temporal, é antes da existência do tempo, desde sempre, para sempre, etc, etc, etc. Lembrando sempre que lembrando sempre que eternidade não é uma dimensão de tempo. Eternidade não é uma dimensão de tempo. Eternidade é uma dimensão fora do tempo. Então, a Trindade é, nessa dimensão fora do tempo, que nós chamamos de eternidade, desde sempre. Contudo, quando a Trindade decide criar, quando a Trindade decide criar, a Trindade dá início ao tempo. Não apenas a Trindade dá início ao tempo, mas a Trindade vai ter de se decidir. A primeira decisão é criar. Aí a Trindade tem de se decidir se vai se manifestar a criatura que vai criar ou não. Por exemplo, os deístas acham que Deus criou a humanidade, estabeleceu leis inexoráveis e foi embora. Pronto. E de algum lugar inóspito e imperscrutável para as criaturas, observa o que é que as criaturas vão fazer com o que receberam. Isso são os deístas. Em compensação, os teístas, que são aqueles nos quais nós nos encontramos, entendem que a Trindade não apenas decidiu criar, mas também decidiu manifestar-se a criação. E também decidiu
ser manifesta na criação. Então, a Trindade decide manifestar-se à criação por meio do Filho. O Filho, inclusive, vai tornar-se carne e vai habitar entre nós. Então, ele vai manifestar-se à criação. Mas a Trindade também decide que terá uma manifestação na criação. E essa manifestação na criação é a espécie humana. A espécie humana é formada para manifestar a Trindade, o Criador, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, manifestar o Deus triuno na criação. Qual vai ser a relação entre o Criador e a sua manifestação, que é a espécie humana? A relação entre o Criador e a sua manifestação, que é a espécie humana, é uma relação de divindade. Deus será o Deus dessa espécie, e essa espécie será adoradora desse Deus. Vai conviver com esse Deus. Vai reconhecer esse Deus como quem deve ser adorado. Então, nesse momento em que se estabelece a relação do Criador com a criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e essa criatura passa a ter com o Criador uma relação de adoração, nesse momento Deus passa a existir, porque Deus é um atributo, é um título que o adorador atribui ao adorado. E isso tem um início. Isso é um fenômeno relacional. Então, esse fenômeno é que inaugura a figura do Deus, ou seja, do ser que deve ser adorado, que é essa a ideia da palavra Deus, o ser que deve ser adorado. Então, por isso que eu estou dizendo que o Tillich disse é parcialmente verdadeiro. Quando ele diz Deus não existe, Deus é, ele está se referindo às três pessoas eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, essas três pessoas que desde sempre existiram em absoluta unidade, elas sempre foram. Essas três pessoas que desde sempre estiveram, melhor dizendo, em absoluta unidade, elas sempre foram. Ponto. Elas não têm começo nem têm fim. Mas o fenômeno relacional no qual a criatura atribui ao Criador o título de Deus por reconhecer no Criador quem deve ser adorado, esse fenômeno relacional tem início. Então, ali Deus tem início. Então, Deus existe no tempo. Deus existe no tempo. Então, quando o Tillich disse Deus não existe, ele precisa explicar muito bem o que ele está tentando dizer. Porque se ele está tentando dizer que a Trindade está certo. A Trindade é desde sempre. Independente da criatura, independente da criação,
porque a Trindade é numa dimensão eterna, e a Trindade não precisa de nada, a Trindade se basta a si mesma. A Trindade, como dizia o João Damasceno, vive em pericorese, ou na nossa tradução seria vive se curtindo mutuamente. Não precisa de nada, não tem necessidade nenhuma, está tudo certo. Mas quando a Trindade decide criar, a Trindade muda de status. Muda de status de a unidade que é desde sempre para o Criador. Então, a Trindade agora é o Criador do universo. E isso é tempo. Isso, inclusive, inaugura o tempo. Mas não bastasse isso, quando o Criador decide criar uma outra comunidade à sua imagem e semelhança, nessa decisão está embutida a, a, a decisão acerca do relacionamento. Que relacionamento o Criador terá com essa criatura capaz, essa criatura comunitária, capaz de expressar, de manifestar na criação a comunidade criadora. Como vai ser o relacionamento entre estas duas comunidades? Pois é, o relacionamento entre as duas comunidades é um relacionamento de Deus e adorador, onde o Criador passa a ser considerado pela criatura como Deus e pela criatura passa a ser adorado. Isso tem início. Isso existe no tempo. Então, Deus existe? Sim. Este relacionamento entre o Criador e a criatura que o representa, que o manifesta na criação, no planeta, no sistema solar, no universo. Esse relacionamento teve início. Esse relacionamento existe. Então, esse Deus existe, porque esse Deus está no tempo. Esse Deus passa a ser, então, a Trindade muda de status, de Trindade em unidade absoluta, na pericorese, sem nenhuma necessidade, muda de status para o Criador, a comunidade criadora. A comunidade criadora, depois de ter criado o ser humano, muda de status, passa a ser o Deus do ser humano e de todas as demais criaturas. A comunidade criadora vai criar um outro grupo de seres que ele vai chamar de anjos, que também tem com o Criador essa mesma relação de divindade. O Criador é o Deus dos anjos. E o Criador é o Deus dos humanos. Então, essa relação, Criador-criatura, onde o Criador passa a ser reverenciado como o Deus, isso acontece no tempo. Então, Deus, o relacionamento, o fenômeno Deus, que é um fenômeno relacional, o fenômeno Deus passa a existir. Então, nesse sentido, Deus existe, embora a Trindade seja Deus existe, porque Deus existe no tempo, passa a existir no tempo.
esse fenômeno relacional, esse fenômeno relacional entre o Criador e a criatura criada para manifestá-lo na criação, assim como os anjos criados para darem assistência à criatura que vai manifestar o Criador no universo, a relação entre os anjos, a criatura humana, a espécie humana, e o Criador é de adoração, de modo que o Criador muda de status, de Criador para Deus, e a criatura muda de status, de criatura para adoradora. Tá certo? Isso está claro? Alguma dúvida? Eu vou daí para frente. Ok. A partir, então, dessa decisão divina, de como será a relação entre o Criador e a criatura, Deus vem criar a criatura à sua imagem e semelhança. Essa criatura, sua imagem e semelhança, é necessariamente uma outra comunidade, porque Deus é uma comunidade. O Criador é uma comunidade em absoluta unidade. E essa comunidade decide criar ah, uma outra comunidade para manifestá-lo, logo decide criar uma comunidade à sua imagem e semelhança, logo decide criar algo que tem alguém que tem de estar em estado comunitário, com o objetivo, inclusive, de viver em absoluta unidade, porque a Trindade, o Deus Criador, o Deus adorado, que a criou para que ela manifeste este Deus na criação, é uma comunidade em absoluta unidade. Logo, a comunidade manifestante, que é a comunidade humana, tem de ser necessariamente comunidade e em unidade. Certo? Então, a unidade divina será representada pela unidade humana. A unidade divina é coletiva. A unidade humana também é. Ok? Isso vai aparecer no termo errad, lá no hebraico, que nós já tivemos a ocasião de conversar outras vezes, que no hebraico há duas palavras para unidade, a palavra Yahid e a palavra Errad. A palavra Yahid é usada quando você fala de uma peça única, um lápis, um prego. Então, uma unidade de prego, Yahid. Uma unidade de lápis, Yahid. Mas quando você vai falar uma unidade de cacho de uvas, você vai dizer errado, porque o cacho de uvas é uma comunidade, é composto. Se você vai falar uma unidade de cacho de bananas, você vai usar a palavra para unidade, você vai usar a palavra errado, porque é uma unidade coletiva. Tá certo? Ok? Ok. Isso posto, o Senhor, o Criador, a Trindade Criadora, a comunidade criadora, deu início à criação do ser à sua imagem e semelhança.
O primeiro passo dessa criação é a criação do ser humano de sexo masculino. Criado o ser humano do sexo masculino, o senhor tem agora a sua imagem e semelhança? Não, 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 não tem. Por quê? Porque o ser humano do sexo masculino é Yahid, porque é uma peça única. Para ser imagem e semelhança da Trindade, tem de ser errado, uma peça coletiva, comunitária, plural, porém em absoluta unidade. Tá certo? Então, o senhor começa a criação ah, da sua imagem, daquele que será a sua imagem e semelhança, pelo ser humano do sexo masculino. Aí, a Trindade diz: não é bom que o homem esteja só. Esse só aqui não é emocional, não é emocional. Não é, olha, o homem está sozinho, carente, solitário. Não, não é emocional. Porque esse tipo de experiência não existia, não existia, não tinha como existir. Então, esse só aqui não tem nada a ver com emotividade, não tem nada a ver com carência, não tem nada a ver com solidão, não tem nada a ver com ausência, nada, nada, nada. Esse só é este camarada não é capaz de nos expressar. Ele não pode ser um espécime único. Essa é a ideia. Ele não pode ser um espécime único. Não dá, ele não vai conseguir. Muito bem. A Trindade viu isso, já ponderou sobre isso, já decidiu isso, já tem isso claro, mas olha o cuidado que a Trindade toma. A Trindade diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de auxiliadora não é a ideia de subalternidade, não é a ideia de inferior, nem de menor, nem de subalterno. Não, não. É a ideia de complementação necessária. Por exemplo, imagine que você tenha sido contratado para desenvolver um novo software, um novo programa para uma empresa. Você vai, você vai criar um programa tremendo que já tem inteligência artificial embutido nele, extraordinário, com uma agilidade absoluta, capaz de prover todas as necessidades de administração e operação da empresa. Aí você chega para o empregador e diz: olha, ok, eu consigo desenvolver um programa desse que, inclusive, contemple inteligência artificial e que seja capaz de resolver todos os problemas operacionais da sua empresa. Porém,
Eu preciso que você contrate alguém que tenha a mesma capacidade que eu para cuidar do hardware, para cuidar da máquina, para construir as máquinas, porque o programa que eu tenho não roda nas máquinas comuns. Então, precisa de um camarada, de uma pessoa, homem ou mulher, que seja um experto em máquina, em hardware, como eu sou em software, em programa. Tem que ser alguém tão bom quanto eu, que domine a especialidade de mexer, de construir, de adaptar computadores, porque os computadores normais não vão conseguir rodar o meu programa. Então, eu preciso de alguém que seja bom de maquinário, capaz de criar um computador que possa rodar o meu programa, que aguente o meu programa. Isso que você pediu é um auxiliar ou uma auxiliadora idônea. Alguém tão competente quanto eu que cumpra comigo, que me permita cumprir a missão. Assim, essa pessoa vai me permitir cumprir a missão e eu vou permitir-lhe cumprir a sua missão. Ou seja, essa pessoa precisa de mim para cumprir a sua missão e eu preciso dela para cumprir a minha missão, então a missão passa a ser nossa. Qual vai ser a nossa missão? A nossa missão é criar uma estrutura de informática na sua empresa capaz de dar conta de toda a operacionalidade, toda a operacionalização da sua empresa. Para isso acontecer, é preciso alguém que sabe desenvolver um software superior e alguém que seja capaz de construir computadores superiores. Feito? Feito. Então, isso é um auxiliador idôneo. Então, quando a Bíblia diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, está dizendo alguém com a mesma capacidade, com a mesma extensão, com a mesma autonomia, que consiga gerar uma nova espécie, fazer deste espécime uma nova espécie que se multiplique. Ponto. Então, antes da Trindade passar para a execução, a Trindade fez uma coisa que nós normalmente não fazemos quando tomamos decisão, que é fazer o outro personagem dessa realidade perceber a necessidade que tem. Então, ao invés de chegar para este ser e dizer para ele: escuta, você não tem condições de cumprir o papel que lhe cabe, qual seja o papel de ser a minha manifestação no universo, e por isso nós criamos uma auxiliadora idônea para você. Ao invés de fazer isso, a Trindade fez todo um programa para dar ao ser masculino a consciência da sua impossibilidade e da sua necessidade. Tá certo? Então, o que que o senhor fez? O senhor trouxe todos os animais, todas as aves, tudo ao ser humano.
para que ele lhe pusesse nome. O que é que está escrito aqui? O Senhor deu uma tarefa científica ao ser humano. E essa tarefa científica é uma tarefa científica que nós até hoje desempenhamos e que nós chamamos de classificação das espécies. Então, o Senhor deu ao ser humano do sexo masculino a tarefa de classificar as espécies. E o ser humano fez, o ser humano do sexo masculino fez. E quando o ser humano fez esse trabalho de classificação das espécies, e agora ele está com o planeta nas mãos, ele se dá conta, ele se dá conta de que não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, ele se dá conta da sua incapacidade, impossibilidade. Não vou conseguir sem uma auxiliadora idônea. Não sou uma comunidade. Preciso ser uma comunidade para ser a imagem e semelhança do Criador, porque o Criador é uma comunidade. E eu não sou. Além do que, eu não tenho condições de me multiplicar. Ponto. Então, a formação da mulher não tem nada a ver com uma solidão, uma carência do ser humano do sexo masculino. Não. Tem a ver com a impossibilidade masculina de ser a imagem de Deus, porque a, a criatura masculina é indivíduo, é Yahid, é peça única. E Deus é peça comunitária, é Errad, é peça comunitária, coletiva, plural. Então, para a criatura humana expressar o Criador, manifestar o Criador na criação, a criatura humana tem de ser também uma peça comunitária, uma peça coletiva, uma peça plural, tem de ser uma comunidade. E é essa consciência que a criatura masculina ganha. Tá certo? Então, isso para a gente desanuviar a mente em relação à questão de gênero. Quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem é pior. Na criação, isso não existe. Na criação, o que existe é interdependência. Na criação, o que existe é necessidade mútua. Ok? Então, recapitulando, a Trindade que vive em absoluta unidade, que não precisa de nada, nem de ninguém, de coisa nenhuma, que vive se curtindo, decide que vai criar. Quando decide que vai criar, muda de status, inclusive muda de ambiente. Sai do ambiente pleno e vai para um ambiente rarefeito, que é o ambiente da criação. Muda de ambiente, muda de status. E muda de ambiente porque mudou de status.
passou a ser o criador, a comunidade criadora. Quando a comunidade criadora termina a sua obra de criação, isso é só a exposição didática, né, gente? Tudo isso está na onisciência divina e tal. Isso é só exposição didática. Quando o Criador termina a sua obra criadora, precisa decidir algumas coisas. Primeiro, como vai se manifestar ao ser humano e a toda a criação. Segundo, como será o relacionamento do Criador com a criatura humana e com as criaturas angélicas. Então, a Trindade decide que vai se manifestar a criação a partir do Filho e que o relacionamento entre a Trindade e, por meio do Filho, e a criatura, as criaturas inteligentes, sejam angélicas, seja a criatura coletiva capaz de manifestar Deus, esse relacionamento será um relacionamento de divindade e adoração. Então, a criatura vai reconhecer o Criador como Deus e vai prestar-lhe culto. E o Criador vai se ver como Deus dessa criatura e das criaturas angélicas, portanto, como aquele que vai revelar-se a eles, ensiná-los, conduzi-los, etc., etc., por meio do Filho. Ponto. Então, nesse momento, o fenômeno Deus passa a existir. Isso posto, a Trindade vai criar, então, a criatura à sua imagem e semelhança. Ora, o Deus Criador, o Criador, agora Deus do universo, o Deus do universo é uma comunidade. Só pode criar a sua imagem e semelhança, ou seja, para, para ser manifestado na criação, uma outra comunidade. Começa a criação dessa outra comunidade criando, primeiramente, o ser masculino. E depois vai levar o ser masculino a se conscientizar de que a sua masculinidade não basta para representar, para manifestar Deus, porque Deus é uma comunidade. Então, é preciso ser uma espécie e não apenas um espécie. Daí, a Trindade vai fazer o ser humano, a criatura masculina, tomar consciência disso. Consciência, da sua impossibilidade. Dois, da sua necessidade. Isto posto, ou seja, quando a criatura masculina se dá conta da sua impossibilidade, da sua necessidade, depois de ter feito a classificação das espécies que lhe foram expostas, então, nessa hora, o Deus Criador dá uma anestesia geral na criatura masculina.
tira uma parte da criatura masculina e a transforma, vai construindo uma nova forma, a transforma na criatura feminina. E trouxe, então, a criatura feminina para apresentar a criatura masculina. Tá certo? Lembre-se, é o mesmo sopro, porque ele não soprou de novo. É o mesmo sopro. E é o mesmo barro, porque ele não fez uma outra estátua. Ele tirou uma parte da criatura masculina e fez o que hoje nós chamaríamos de um clone. Com a especificidade de que ah, o, o criador, a comunidade criadora, manifesta no clone, faz surgir no clone características complementares às características da criatura masculina, de modo que criatura masculina mais criatura feminina formam, então, a espécie, a imagem e semelhança de Deus, ou seja, um outro ser comunitário, capaz, portanto, de expressar o Deus comunitário. Essa é a ideia que está presente aqui. Essa expressão do Deus comunitário por parte da comunidade humana exige, exige um relacionamento específico. A Bíblia chama esse relacionamento específico de unidade. Tem de haver unidade nessa nova comunidade. Então, quando ele traz a criatura feminina e apresenta a criatura masculina, aí a criatura masculina diz: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela sou eu e eu sou ela. Então, nós estamos, primeiro, em absoluta unidade, por quê? Porque somos do mesmo barro, literalmente, e compartilhamos do mesmo sopro divino. Ok? Muito bem. Então, ela é carne da minha carne e ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e vai se chamar varoa porque foi tomada do varão. Portanto, a ideia é somos a mesma coisa, com especificidades diferentes para serem complementares, para podermos manifestar a Trindade na, na criação e para nos multiplicarmos na criação, para cuidar da criação, em nome do Criador. Bom, e aí a fala divina, que é, então, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada, e aí complementa, a criatura masculina complementa.
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, há uma compreensão por parte da criatura masculina de todo o processo que será desencadeado a partir daí. Isto significa que a Trindade, depois que o ser humano, do sexo masculino, depois que a criatura masculina se deu conta da sua incompetência e da sua necessidade, houve uma conversa entre o Criador e a criatura, explicando à criatura tudo que estava implicado no que iria suceder. Então, não é um golpe na criatura masculina. Então, Deus deu um golpe na criatura masculina e quando ele acordou, não, porque a criatura masculina já é capaz de dizer como será a multiplicação da espécie e já é capaz de compreender papéis que serão desempenhados a partir daí. Portanto, ele já tem uma revelação do seu caminho. Daí, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Porque alguém poderia falar, mas como é que o homem pode dizer pai e mãe se ele não tem essa experiência? Porque nós estamos assistindo o Criador tratando com a criatura masculina para que a criatura masculina compreenda, primeiro, sua impossibilidade, segundo, sua necessidade, terceiro, sua responsabilidade, os papéis que ele vai desempenhar. Então, sua responsabilidade no desempenho dos papéis que ele vai desempenhar. Ele e ela irão desempenhar. Daí, quando a criatura feminina chega, a criatura masculina já sabe exatamente quem está chegando, como está chegando e para o que está chegando e o que vai ser deflagrado a partir daí. E aí o texto arremata dizendo: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui era de que eles não tinham a noção de ética e de moral que nós mais tarde iríamos desenvolver? Não, não é isso. A ideia que está aqui é que eles não se viam como o outro. Eles se viam como uma só pessoa comunitária. E para eles não havia nenhuma crise nessa exposição mútua e plena. Porque a lógica é: ela sou eu, dito pela criatura masculina, e a reciprocidade da criatura feminina dizendo ele sou eu. Então, eles se veem já como unidade. Unidade. Uma unidade comunitária. Então, essa unidade comunitária não tem pruridos em relação uma à outra, porque ambos são um.
A palavra que aparece aqui, e se tornarão ambos uma só carne, é a palavra errar, a mesma palavra que vai aparecer na descrição de Deus lá em Deuteronômio. Um minutinho só. Será que eu... Para pôr o colo? Yes. Desculpa. Imagina. É muito importante. Desculpa, gente, é que tinha uma necessidade urgente aqui com a impressora, eu tive de dar uma arrumada aqui. Então, perceberam a ideia? Então, eles se veem como extensão um do outro. Então, inclusive, o termo o outro não cabe aqui, porque a criatura masculina vai dizer ela sou eu, a criatura feminina vai dizer ele sou eu. Então, eles são a unidade comunitária, a unidade coletiva que representa a divindade comunitária, que manifesta a divindade comunitária na criação. Tá certo? Esta verdade aqui, ela só vai se repetir, ela só vai se repetir na relação Cristo e a Igreja. É muito interessante porque a a fé cristã e a fé judaica pegaram esse termo, dizendo que todas as vezes que há um casamento heterossexual, ambos se tornam uma só carne. Na verdade, a unidade humana, a humanidade, qualquer membro da humanidade faz parte dessa unidade.
Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, ou ser a imagem e semelhança de Deus, é a unidade humana. Então, todas as vezes que chega um ser humano, ele chega dentro dessa unidade para viver essa unidade. Tá certo? Então, não é cada vez que há um casamento, há uma nova unidade. Não, não. Essa unidade era para ser de uma vez por todas. Todos os membros da espécie humana nascem dentro dessa unidade. E nascem dentro dessa unidade para viver plenamente essa unidade comunitária. Esse era o plano, o projeto. Entretanto, a humanidade, é o que nós vamos ver no próximo capítulo, rompe com a Trindade. Então, a unidade, o ser comunitário humano rompe com o ser comunitário divino. Quando o ser comunitário humano rompe com o ser comunitário divino, o ser comunitário humano perde a, as condições para manifestar na criação o ser comunitário divino. E aí, essa unidade, essa uma só carne, essa errad, deixa de existir na prática. Existe na concepção, continua existindo na concepção, mas deixa de existir na prática. Quando a Trindade decide vir, já tinha decidido antes da fundação do mundo. Quando a Trindade começa o caminho para vir em carne por meio do Filho, para resgatar o que se havia perdido, ele vai e o Filho vai dar início a uma nova unidade humana, a uma nova errade humana. E essa nova errade humana vai ser apresentada como Cristo e a Igreja. Entendeu? Então, isso aparece duas vezes nas Escrituras. E se tornará uma só carne, aparece duas vezes nas Escrituras. Aqui, com a espécie humana, e depois na relação entre Cristo e a Igreja, que é a retomada da humanidade à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, a próxima conversa nossa já vai ser sobre a ruptura e os profundos significados dela. Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Está tudo tranquilo? Ok. Ok. Se está tudo tranquilo, eu vou daqui para frente. Segunda-feira que vem a gente já retoma, já vai trabalhar a rebelião. Amém. Ótimo, Ari. Legal? Legal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bye, bye. À noite. Boa noite.